Olá, pessoal. Estamos indo aqui para a nossa aula 15 do Livro dos Médiuns. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente recebe aqui mais uma vez o nosso querido amigo Marco para essa aula tão especial. Marco, bem-vindo. Namastê. Bom dia a todos. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, estamos vendo, Marco. Ok, então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e que possamos conduzir essa experiência maravilhosa de falar sobre o Livro dos Médiuns de uma forma simples, clara e objetiva. Nós hoje estaremos adentrando ao capítulo 8. E como eu já falei para vocês, Kardec, como um grande educador, ele sempre trabalha com processos cumulativos de aprendizagem. O que significa isso, Marco? Significa que tem coisas que a gente já falou em aulas passadas, e, obviamente, porque Kardec falou, que nós temos que falar de novo, porque ele repete isso, né, para que haja uma assimilação. Isso chama-se processo cumulativo educacional, né? Então, isso é uma coisa presente em todo o processo educativo de Kardec, que nós somos obrigados a não só concordar, mas fazer da mesma forma. Então, hoje nós vamos falar do Laboratório do Mundo Invisível, que são dos itens 126 ao 131, é a nossa aula 15. E muitas das coisas que vocês vão ver hoje já foram faladas em aulas passadas, mas, como eu falei, pelo processo cumulativo, Kardec repete e a gente também faz da mesma maneira. Então, vamos lá. A gente sempre gosta de abrir com texto de reflexão, e são dois pedacinhos aqui que vale a pena a gente refletir. O Espiritismo é uma ciência da observação. Esse fato aqui, essa afirmação é engraçada, porque não agora, em outras passagens, Kardec deixa claro que o Espiritismo não foi codificado pelo que os espíritos falaram a ele. Foi codificado através de observações constatáveis. Então, Kardec, como a gente já viu, ele se utilizava, né, do positivismo do Augusto Comte e dos processos educacionais de Pestalozzi. Então, ele parte da premissa que toda a ciência, né, e isso era comum no século XIX, parte de observações, de fatos que nós podemos tangibilizar, né, pelos sentidos. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência, sem o Espiritismo, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. E o Espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e exame. Olha o que Kardec fala. O estudo das leis materiais deveria preceder o estudo da espiritualidade. É por isso que nós sempre acrescentamos a ciência junto das explicações que Kardec dá, porque na época Kardec não tinha tanto acesso às, vamos dizer assim, descobertas da ciência. Então, Kardec deixa muito claro o tempo todo que é necessário haver uma complementação ou uma explicação dos fenômenos espíritas através da ciência. Quando a gente fala ciência, física, química, biologia, física quântica e por aí vai. Tá? Esse trecho está no capítulo 1, no item 16 da Gênese. O segundo item, que vale também a pena a gente refletir, é: os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue aos seus próprios esforços naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Esta afirmação da Gênese, no item 60 do capítulo 1, né, coloca, vamos dizer assim, abaixo o castelo dos espíritas de carteirinha,
né, que dizem assim, mas em que parte Kardec falou isso? Às vezes Kardec não falou, porque os espíritos não trouxeram isso a ele, porque os espíritos se isentam de trazer coisas que os homens podem conseguir através dos seus esforços, da sua cognição. Então, a doutrina espírita tem que repensar esse conceito que eu chamo de espíritas de carteirinha, que proíbem, e eu te digo isso porque eu fui alvo dessa proibição de falar coisas que não constavam nos livros da codificação. Chamavam a minha atenção quando eu acrescentava coisas da ciência ou fazia alguma analogia baseado no que Kardec falou. Tá? Então, as pessoas, né, principalmente as direções dos centros espíritas, têm que repensar isso, porque o instrutor que realmente entende o que Kardec nos deixou, ele sempre vai buscar na ciência, vai buscar um paralelo com o esoterismo para verificar o que Kardec estava querendo dizer ali e como isso pode ser explicado melhor. Tá? Então, eu acredito que essas duas frases aí colocam praticamente no chão os conceitos, né, retrógrados dos espíritas de carteirinhas, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Vamos ver os objetivos desta aula de hoje. Primeiro, identificar como os espíritos pegam ou como produzem suas vestimentas. Marco, exemplo, quando você lembra de Emmanuel se apresentando como senador, com as roupas, né, do senador Públio Lentulus a Chico Xavier, né, ele simplesmente plasmou aquilo. Poxa, Marco, mas como é que ele plasmou aquelas roupas? Ele poderia plasmar outras roupas, porque ele já tinha sido padre também, né, em outras encarnações, e agora ele está até encarnado novamente, né, e aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo. Então, a gente vai entender como é que o espírito consegue plasmar essas vestimentas e se apresentar da maneira como ele queira, como, por exemplo, um espírito médico, tá? Ele pode se apresentar como preto velho, né? Ele se apresenta com a forma de preto velho e, ao mesmo tempo, com as vestimentas de um escravo. E aí, se você perguntar, eu já falei isso em outras aulas, por que ele se apresenta dessa maneira, ele vai te falar duas coisas. Primeiro, para não trazer um choque cultural àquele ambiente de fé. Tá? No caso, por exemplo, a Umbanda. Tá? E a outra forma dele te responder é que ele tem prazer em se apresentar daquela forma, porque foi a época que ele mais sofreu na matéria, que ele mais aprendeu enquanto espírito. Tá certo? Então, são algumas coisas que a gente consegue aí deduzir dos ensinamentos dos espíritos. Outro objetivo dessa aula é identificar como os espíritos podem se apresentar com diversos objetos no plano astral. Marco, o que significa isso? Por exemplo, no umbral, você tem notícias, né? Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, né? O próprio Divaldo, que tem espíritos em determinadas regiões que se apresentam com armas mesmo, fuzil, como eles se apresentavam aqui, né, enquanto estavam encarnados. Então, eles mentalizam aquilo e eles conseguem, através da sua vontade, plasmar aquilo através de uma interação com o fluido cósmico do orbe. E a gente vai explicar isso nos mínimos detalhes. Então, é dessa maneira, né, que eles podem se apresentar com objetos. Eu dei um exemplo bem grosseiro, né, do umbral, mas poderia ser um cajado, poderia ser, né, uma Bíblia, qualquer coisa. Tá? O outro objetivo é identificar como os espíritos conseguem escrever sem utilizar lápis ou sem utilizar da mão de um médium. A gente já viu isso, a escrita direta, né, que aconteceu dentro do palácio, onde dizia que os medos iam tomar conta ali do reinado, que o reinado daquele rei estava completamente já terminado. Então, os espíritos conseguem fazer isso. Então, a gente vai novamente entender como esse processo ocorre. Mais um objetivo, identificar a diferença entre agregação da matéria. Agregar matéria significa
criar, materializar. E adensamento. Adensamento é formação, ou seja, o que é um adensamento? É uma aproximação de partículas, né? Então, ele forma. Então, o Espiritismo faz essa diferença entre criação e formação nas transformações e aparições produzidas pelos espíritos. E o último objetivo é identificar como a ciência, ou seja, os estudos e as pesquisas, explicam a alteração de elementos químicos em partículas da água por meio do pensamento, palavras, do som, né? Emoções e sentimentos. Então, a gente vai verificar isso. Apesar desses objetivos todos, essa aula é relativamente curta, porque as explicações são muito óbvias e elas são repetitivas em alguns casos. Então, vamos lá. Kardec inicia esse capítulo, tá, do item 126 e o item 127, questionando o seguinte: de onde os espíritos pegam ou produzem as suas vestimentas? Como eles podem se apresentar com diversos objetos, bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, tabaqueiras, joias e por aí vai, tá? Ainda Kardec, né, questionando: o espírito de um encarnado ou de um desencarnado podem se mostrar com tais objetos, ou seja, ele faz a aparição que a gente viu na aula passada, e ele se mostra com aquele objeto na mão, né? Então Kardec está questionando isso. É possível escrever sem utilizar lápis ou pela mão de um médium? E essas explicações vieram através do espírito de São Luís, né, a partir da questão 128. Vejamos, então. Então, São Luís fala lá: o espírito, encarnado ou desencarnado, tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, que é o fluido cósmico, na vossa atmosfera, um poder. Pode, à sua vontade, concentrar, quer dizer, adensar, esses elementos e lhes dar a forma aparente própria para os seus projetos, sem utilizar o ectoplasma. Ah, Marco, então isso corrobora o que você já tinha falado em aulas passadas, que eles podem sim, né, formar, né, ou concentrar, adensar determinadas partículas do fluido cósmico e formar mentalmente, pelo mentalismo, que é o primeiro princípio hermético, eles podem fazer ali, aparentemente, a criação de um objeto, sem utilizar o ectoplasma. Tá? Marco, mas se esse espírito quiser não só fazer a aparição, mas também criar um objeto e que ele desafie um encarnado, por exemplo, a tocar no objeto. Aí ele tem que usar ectoplasma. Se houver tangibilidade, toque, né, através dos nossos sentidos, ele tem que utilizar ectoplasma. Caso não, seja apenas uma aparição, né, onde ele se mostra, mas aquilo não está, vamos dizer assim, não está sendo visualizado com as propriedades e com as partículas da matéria que nós conhecemos, aquilo só se utiliza do fluido cósmico, ok? Então, os espíritos fazem a matéria etérea sofrer a transformação, né, necessária de acordo com a sua vontade. Então, São Luís deixa isso muito claro e corrobora as coisas que a gente já vem falando nas aulas passadas. Então, o que a gente conclui? Que tanto o encarnado quanto o desencarnado podem sim, com autorização, aparecer com objetos plasmados pelo pensamento e impulsionados pela vontade. Porém, é uma aparência que pode até mesmo ser tangibilizada com propriedades, se quiser. Tá? Então, essa conclusão corrobora o que São Luís nos falou, e para lembrar, e quem leu o capítulo, que eu sempre peço que o capítulo seja lido antes da aula, né? Kardec dá o exemplo que ele pode, por exemplo, tangibilizar uma fruta. E essa fruta, quando ele utiliza o ectoplasma, ela pode ter, vamos dizer assim, o sabor, por exemplo, de uma maçã e proporcionar saciedade àquela pessoa que comeu a fruta.
Então, veja você, ela pode também plasmar um veneno. Normalmente, né, Kardec deixa isso claro, isso não seria permitido, tá? Mas também pode plasmar um remédio, tá? Através, por exemplo, da alteração das partículas da água. Né? A gente vai ver isso mais à frente nessa aula ainda, e isso é possível. Então, a água tem propriedades gravitacionais, a ciência ainda não consegue explicar isso bem, a ciência material, e ela pode sim agregar, né, junto a H2O, as partículas, né, de hidrogênio e oxigênio, determinadas substâncias que são plasmadas com a matéria-prima do fluido cósmico e com a intenção de cura para uma determinada doença. Puxa, Marco, eu nunca tinha pensado desta forma. Então, veja você que não é só o encarnado, não é só o desencarnado, o encarnado também pode fazer isso. Jesus fazia isso com muita propriedade, com muita facilidade. Então, eu estou dizendo a vocês que a possibilidade de moralidade, de uma forma geral, acaba facilitando esse processo. Porém, não é uma regra. Um espírito, através da sua vontade, por exemplo, com raiva, ele pode plasmar, né, alguma coisa, né, com muita vontade ou com muita raiva, e aquela coisa, se for maléfica, normalmente os espíritos superiores que estão ali sempre, né, vendo tudo, o próprio mentor daquele espírito, não vai permitir. Tá? Mas existe sim a possibilidade, né, não só do espírito bom, mas também do espírito ruim, dependendo da situação. A tangibilidade é porque vai haver a agregação do ectoplasma de algum médio de efeito físico, ok? São Luís nos dá uma explicação científica simples e maravilhosa sobre esse assunto no item 128, né? Tópico 13. Não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais, ele está falando do orvalho, que atravancam o espaço no meio do qual vives. Não sabeis que o ar contém vapores da água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal, que é o líquido. Privai-os de calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis se tornam um corpo sólido, que é o gelo. Então, eu coloco esse conceito de maravilhoso. Só um momento. Magda, coloca. Saiu aí do. Não, tá fora do. Só um minuto, porque caiu a minha energia aqui. Não, não é. Deixa, eu acho que vocês estão vendo, mas é que ficou fraco, como se eu tivesse passado para a bateria. Tá? Por isso que eu estou verificando aqui. Estamos vendo bem, Marcos. Está dando para ver bem. Mas está dando para ver bem? Está dando para ver bem. Porque aqui para mim fica nítido que houve uma queda no conceito da eletricidade, foi para a bateria. Aqui tá. Bom, mas se está dando para ver bem, a gente continua. Vamos lá, então. Ainda em São Luís, né, nos tópicos 14, 15 e 16, ele deixa claro uma coisa para a gente, que os objetos tangibilizados têm esse adensamento temporário, a fim de não se interferir no mundo dos encarnados, alterando suas leis físicas. E quanto maior a elevação moral, maior a possibilidade e consciência sobre esse poder. É aquilo que a gente falou. Se o espírito tem uma elevação moral baixa, ele também pode fazer isso, tá? No momento de raiva, no momento de muita vontade, né, de fazer aquela coisa, né, aparecer ou conseguir plasmar. Porém, os espíritos superiores, né, com uma moral mais elevada, eles têm essa maior possibilidade. Tá? Não precisa ter um descontrole emocional
que é o caso dos espíritos mais inferiores, ok? Então, os tópicos 14, 15 e 16, São Luís deixa isso muito claro para nós. São Luís também elucida no tópico 18 que essas possibilidades, né, de fazer essas coisas, verifica lá no outro, de transformações e aparições, não são agregação de matéria, que é criação, que é materialização, e sim adensamento. Lembra que eu falei logo no início? A espiritualidade, principalmente São Luís, ele mostra que existe uma diferença entre agregar a matéria, que ele chama essa agregação de criação, tá? De materialização, e adensar a matéria, que ele chama de formação. Tá? Então, são conceitos que a espiritualidade nos ensina que vale a pena a gente refletir sobre. Isso é consolidado nessa explicação do item 129. O espírito age sobre a matéria, ou seja, ele aure, retira da matéria cósmica os elementos necessários para formar e não criar à sua vontade objetos, tendo a aparência de diversos corpos, ou seja, objetos que existem no nosso planeta. Pode igualmente operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima, que lhe dá propriedades determinadas. Essas propriedades, como eu falei para vocês, né, no slide anterior, pode ser uma propriedade de veneno, pode ser uma propriedade de um doce, pode ser uma propriedade salgada, né, dependendo do que ele está plasmando ali. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, um ato instintivo quando isso é necessário, e sem se dar conta disso. Aquilo que eu falei, às vezes um espírito com raiva ou com uma emoção desequilibrada, ele acaba formando, né, um objeto pela sua vontade e impulsionado pelo seu mentalismo ali, e às vezes ele não teve aquela vontade, ele simplesmente pensou em algo com raiva e conseguiu materializar, entre aspas, né, aquele objeto. Tá? Então, São Luís deixa isso muito claro. Ainda São Luís, no próximo slide, nos dá uma excelente explicação. A existência de uma matéria elementar única, que é o fluido cósmico, né? Que a ciência chama de partícula de Deus, né? Mas representado pelo bóson de Higgs, né? Também chamado de matriz divina, por exemplo, pelo Greg Braden, que tem um livro específico com esse nome. Né? Então, a matriz divina, bóson de Higgs, partícula de Deus, tudo isso significa o fluido cósmico. E para quem se lembra de algumas aulas passadas, os pré-socráticos se referiam ao fluido cósmico, que não tinha esse nome na época, né? 600 anos antes de Cristo, os pré-socráticos, né? Tales de Mileto e por aí vai, eles chamavam de arché. Daí a Umbanda, né? Chamar o fluido cósmico de axé. Né? Um umbandista fala para o outro, muito axé para você, ou seja, muita fluidez na sua vida através do fluido cósmico, que é adensado e se transforma em fluido vital para nós. Então, veja como a ciência nos traz essas correlações interessantes para que a gente possa entender, né, o que dizia há mais de 150 anos atrás os espíritos a Kardec. Então, a existência de uma matéria elementar única é quase admitida pela ciência através desses nomes aqui, né? Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza, ou seja, não existe nada em qualquer mundo, e quando eu falo mundo, eu estou falando de padrão vibracional, tá? Então, por exemplo, a Terra tem atualmente, né, o padrão vibracional de um mundo de expiações e prova. Estamos em transição para um novo mundo, um mundo de regeneração. Então, haverá o quê? Uma alteração no padrão vibratório do planeta, e, para isso, novos espíritos com padrão mais elevado, vibracional, têm que reencarnar. Tá? Isso está escrito em vários livros de Divaldo
Pereira Franco, nos próprios livros codificados da doutrina espírita, tá? Que haverá uma migração muito grande de espíritos superiores para que o planeta possa adentrar a um novo padrão vibracional, para, como o próprio Divaldo e o próprio Kardec disse isso lá disse não, Kardec não, Chico, disse no programa Pinga Fogo, né, em 2057, é que nós estaremos adentrando definitivamente no mundo de regeneração. Então, esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza, ou seja, tudo advém desta matéria, que é o fluido cósmico. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar, por exemplo, a água, H2O, tá? Pode se tornar venenosa, tá? Caso você beba, ou corrosiva, que é o caso da água oxigenada. Olha o que diferencia a água para a água oxigenada. Apenas uma molécula a mais de oxigênio. Puxa, Marco, a água normal tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A oxigenada tem 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, olha a pequena diferença, tá, de propriedade, ou seja, o acréscimo de mais uma molécula, alterou a propriedade da substância, da água. Então, a água normal que você bebe, se ela for acrescentada de mais uma molécula de oxigênio, ela vira algo corrosivo para o nosso organismo. Tá? Serve muito para clarear os pelos, né? Das meninas, né? Das mulheres que gostam de ter o pelo lourinho. Né? Então, veja você, né, essa explicação aqui, né, que nós corroboramos através da ciência, do querido São Luís, que nos dá essa possibilidade de entendimento e até dessa análise através da ciência. E aqui eu trago para vocês, né, a notícia do bóson de Higgs, né, que foi predito em 1964 pelo físico britânico Peter Higgs, por isso que o nome é bóson de Higgs. E até hoje, 2025, é uma hipótese, esse conceito do bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, é uma hipótese para validar um modelo padrão de tudo que existe no universo. Então, a ciência ainda está caminhando para validar isso. Tá? Isso ainda é uma hipótese, eles não conseguiram. Marco, e como é que eles fizeram esses experimentos? Lá no LHC, né, que é o grande colisor de hadrons, no CERN, que é entre a França e a Suíça, eles simplesmente tentaram fazer uma reprodução do Big Bang. Como é que eles fizeram isso? Através de um choque, né, produzido numa espécie de um túnel, tá? E esse choque é entre 2 hadrons, entre 2 prótons. Tá? O próton, vocês devem lembrar, que é uma partícula que fica dentro do núcleo do átomo. Né? Então, quando você faz essa colisão numa velocidade bem próxima à velocidade da luz, tá? E aquela explosão, eles acreditam que aquilo foi muito similar ao Big Bang. E essa explosão gera uma poeira cósmica, vamos chamar assim, né? E essa poeira ela pode ser identificada como partícula. Então, essa partícula eles estão verificando, né, que é o que sobrou daquele choque, daquela explosão, né, se realmente é uma partícula padrão, se todas elas são iguais. Tá? Então, é dessa maneira que a ciência vem tentando provar a existência do bóson de Higgs, que nós sabemos que existe sim, que é o que, né, a ciência apropria como partícula de Deus, que é o que nós chamamos de fluido cósmico. Então, aqui está uma imagem hipotética do bóson de Higgs, né, desse conceito de interações de partícula, sendo uma única partícula que forma tudo. Tá? Isso tem muita consonância com o que a física quântica, a física de partícula, né, vem falando e que a ciência esotérica já nos ensina há algum tempo. Vamos ver a mudança estrutural da molécula de água. Né? Um exemplo aqui, no item 131, que nós associamos a pesquisa de doutorado do Masaru Emoto, que é a água Ado.
Então, São Luís explica, e antecede a pesquisa, né, de doutorado do Masaru Emoto, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade e pelo pensamento. E não esqueçamos que nós nascemos com 85% e morremos com 65% de água no nosso corpo, e 3/4 do nosso planeta é água. Marco, então, peraí. Você está dizendo, e São Luís afirma isso, né, que nós, através do pensamento, podemos sim alterar as partículas da água. Tá? E isso, né, igualmente, é produzido por um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo. Então, através do pensamento, das emoções, você pode prejudicar o seu próprio corpo. Puxa, uma pessoa, por exemplo, com depressão, uma pessoa que está com muita tristeza, né? Ela cria aquele mentalismo, e isso interfere no seu campo áurico, alterando todas as propriedades e partículas do corpo sutil. Né? E como é que isso foi provado? Quando Masaru Emoto submeteu uma partícula de gelo natural, né, de água congelada, ela é dessa forma aqui, ó, sextavada, essa parte aqui embaixo, ó, tá vendo? Ela é sextavada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ela forma esse conceito de sextavado. Ele verificou que quando ele falava palavras que têm um cunho bom, né, obrigado, puxa, que Deus te abençoe, né, não interessa se a partícula estava, por exemplo, num local sujo, né, como uma água suja. Ela simplesmente alterava o formato e entrava naquele formato, vamos dizer assim, natural, que é sextavado. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar uma partícula, vamos dizer assim, limpa, né, com esse conceito sextavado, e falar assim, você me faz mal, eu vou matar você, Hitler, né? Palavras que têm um cunho e um conceito cultural de coisa ruim. O que acontece? Existe uma desagregação do formato desta molécula e ela se deteriora. Então, né, quem quer saber mais sobre isso, pode ir na internet e bota lá Masaru Emoto, né, e veja, né, as pesquisas que ele fez. Então, São Luís, né, quando explicou isso, ele antecedeu as pesquisas de doutorado do Masaru Emoto, que, através do pensamento, através das emoções, nós podemos alterar as propriedades da água. E lembrando que o seu corpo, em média, é 75% de água. E o planeta é 3/4, né? Ou seja, 75% do planeta é água também. Puxa, Marco, então, isso nos leva a uma reflexão de que a forma como nós pensamos altera a estrutura das partículas do planeta, altera. Né? Isso me lembra do livro Mundo que Encontrei, quando Luiz Sérgio, acho que foi o primeiro livro do Luiz Sérgio, ele é levado fora do orbe do planeta Terra, né, e fica olhando o planeta Terra, né, como diria Carl Sagan, aquele pálido planeta azul, né, aquele pálido ponto azul no espaço. E Luiz Sérgio fica impressionado, porque ele vê umas coisas em volta do planeta, parecendo nuvens, e ele pergunta ao mentor que estava dando a ele essa oportunidade o que era aquilo. O que é aquela uma espécie de fumaça negra, suja, em torno do planeta? E aí o mentor responde, aquilo é a estrutura da psique do planeta Terra. Por quê? Porque é emitido pelos moradores do planeta aquele tipo de pensamento, aquele tipo de emoção. Então, nós somos responsáveis, sim, pelo que pensamos. Isso está muito bem explicado também nos livros Mecanismos da Mediunidade e Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Né? Então, nós temos que repensar
o que nós produzimos não só para nós mesmos, mas para o próprio planeta, através das nossas emoções desequilibradas, dos nossos pensamentos ruins, e por aí vai, tá? Então, aqui a gente explica, né, que é o caso do plasma do sangue, que tem água, do fluido que protege o cérebro, né, que é o fluido da medula espinhal, tá? Por exemplo, um bebê que está no líquido amniótico da mãe. Então, a mãe é responsável, tá, pela estrutura não só de formação do corpo, mas a estrutura da psique daquela criança. Por isso que a grávida tem que tomar muito cuidado com o que ela pensa, as emoções que sente, porque isso interfere diretamente na formação do sangue daquela criatura que ainda está no ventre, tá? E nós acabamos trazendo para nós mesmos, de acordo com o nosso pensamento, né, às vezes uma coisa danosa, tá? Porque, lembrando, existe um fluido dentro da medula espinhal, onde está exatamente o quê? O sushumna. Caramba, Marco, tudo isso tem correlação e isso é interferido, ou seja, sofre influência pelo nosso pensamento, sim, pelo pensamento, pela emoção, né? Pelas atitudes desequilibradas e por aí vai. Né? Os próprios líquidos sinoviais que lubrificam as articulações, as secreções produzidas pelas demandas, né, sucos gástricos, hormônios, né, que são segregados pelas glândulas endócrinas, o próprio suor, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida pelo pensamento e pela vontade, que são atributos do espírito encarnado ou desencarnado, bom ou mal, sendo que o bom faz aquilo de uma forma consciente, o mal faz aquilo através de um desequilíbrio, né? Mas ele pode sim influenciar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E lembrar o que está escrito lá nos domínios da mediunidade, que o ser ele se torna aquilo que ele pensa, porque é através do pensamento que você interfere primeiro no campo áurico e, através do campo áurico, aquilo vai adentrando, né? Aquele pensamento vai adentrando e pode alterar as partículas não só do corpo sutil, mas as partículas do corpo físico. Então, veja você a importância de você disciplinar o seu ego para que as suas vontades não sejam simplesmente materializadas, né? Isso pode ocorrer, sim, por pensamentos e emoções desequilibradas. Então, fica aí a dica para vocês. No item 131, a gente tem outra maravilhosa explicação, de São Luís também. A vontade é um atributo do espírito, seja encarnado ou desencarnado, né? Através de quê? Do plexo solar. Né? A gente já estudou os chakras e sabe que a impulsão do fluxo da vontade se dá através do plexo solar. Daí o poder do magnetizador transmitir fluidos eletromagnéticos invisíveis. Lembrando, o fluido elétrico nada mais é do que o fluido vital. Quando ele está, por exemplo, dentro do nosso sistema nervoso, né, ele está num conceito o quê? De horizontalidade. O fluxo nervoso, né, que é comandado pelo cérebro, vai até, por exemplo, a mão para se mexer. Então, existe o quê? Um fluido nervoso que oportuniza isso. Caso haja uma lesão, a pessoa perde o quê? O movimento. Não é isso? Porém, todo o fluido elétrico, e nós temos nervos que correm esse fluido elétrico, que nada mais é do que o fluido vital, né? Ele forma, de uma forma vertical, um fluido magnético. Puxa, Marco, então, peraí, explica de novo. Corrente elétrica, fluido elétrico. Toda vez que esse fluido elétrico se intensifica, e principalmente pela vontade, né, a impulsão pelo plexo solar, você aumenta o quê? Verticalmente a fluidez magnética. Por isso se chama eletromagnética. E isso pode agir sobre a matéria elementar,
Quando tanto Erasto quanto São Luís falam sobre matéria elementar, os dois citam muito essa palavra, ele está falando da matéria que nós conhecemos, os 118 elementos da tabela periódica. Então, ele pode agir, né, pelo pensamento e através desse conceito eletromagnético, nessa matéria, pode, pois, igualmente lhe variar as propriedades em certos limites, pode retirar ou acrescentar. Como assim, Marco? Por exemplo, a gente já falou para vocês em outras aulas que a doença, né, a física de partículas hoje verifica isso, a doença é uma ausência de elétrons num determinado órgão, por exemplo, ou num determinado sistema. Então, dependendo da tua intenção, né, por exemplo, de curar uma pessoa, né, os médios de cura, né, eu tenho um pouco dessa capacidade, a gente tem essa capacidade de interagir lá na estrutura atômica daquele órgão doente e simplesmente fazer um decaimento beta. Poxa, Marco, como assim? O decaimento beta ele oportuniza um conceito de troca, ou seja, o que está dentro do núcleo vai para fora. Espera aí, Marco, explica aí. Então, por exemplo, o que está dentro do núcleo? O próton, né, e o nêutron. Então, ele consegue, através do pensamento, isso é real, gente. Ele consegue colocar para fora do núcleo e se transformar em elétron. Então, quando você tem, por exemplo, um órgão danificado, você precisa aumentar o número de elétrons daquele órgão no orbital, né, daqueles átomos que vão formar, né, as moléculas, e as moléculas vão formar ali o corpo do órgão. Então, quando você faz isso, através do decaimento beta, por exemplo, você começa a trazer o conceito de estabilidade, de equilíbrio para aquele órgão. É desta maneira que ocorre a cura. É isso que Jesus fazia com muita propriedade, só que na época ninguém conseguia entender da forma como eu expliquei agora, né? E é assim que você explica a faculdade de curar, pelo contato, pela imposição de mãos. É óbvio que a imposição de mãos, a gente sabe que a mão tem vários pequenos chakras, elas são transmissores. Porém, a coisa mais importante é o quê? É o mentalismo. Se houver consciência do que você está fazendo, como te falei agora, aumentar o número de elétrons de um determinado órgão para trazer o conceito de equilíbrio para ele, isso é facilitado. Mas se você não tiver esse conhecimento, né, pela sua vontade, pelo seu amor, você consegue também fazer isso. É por isso que as curandeiras, que não tinham a menor noção do que era física quântica, não conheciam biologia, química, nada disso, tá? Elas conseguem curar através do amor. O amor tem a capacidade, a gente já falou isso em outras aulas, de fazer um processo de agregar as 5 interações de força, que é a força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca. Esse exemplo que eu dei para vocês agora do decaimento beta, né, onde você consegue fazer uma transmutação de partículas de dentro do núcleo para fora do núcleo, ou seja, indo para o orbital, é um decaimento beta que faz parte da força nuclear fraca. E a força de sincronicidade, que explica a possibilidade de cura à distância. Então, é por isso que Jesus curava com muita facilidade, porque ele, além de conhecer tudo isso, além de ter essa consciência, né, ele tinha um conceito de amor infinitamente, vamos dizer assim, muito, muito grande. Então, através do amor e pela sua vontade, ele curava apenas, às vezes, pela palavra. Eu quero que fique curado. Como ele cura, por exemplo, né, o filho do soldado romano, né, e o filho estava à distância. Então, ele utiliza, por exemplo, exatamente a interação de força cósmica do universo, que é a sincronicidade, que é uma das 5 forças, é a 5ª força, e consegue fazer isso, né? Então, veja você quantas coisas estão por trás apenas de uma única explicação do nosso querido São Luís. Tá? Então, hoje a gente pode entender, pela ótica da física quântica, todos esses ensinamentos que estão por trás, até entender, né, as formas
que Jesus curava, e eu venho explicando isso, né, no curso de Milagres e Parábolas de Jesus. Então, temos que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente age, porque tudo isso vai oportunizar e inocular uma frequência vibratória na matéria. Isso causa um impacto fluídico. Então, muito cuidado, porque isso não altera só o seu corpo, altera os corpos daqueles que estão próximos de você, altera o próprio planeta. Através do quê? Desse conceito vibracional que é transmitido, por exemplo, pela água. A água tem essa capacidade de transmissão muito grande. Então, lembrando que, em média, nós temos 75% de água no corpo e 3/4 do planeta é água. Então, veja você, né, o exemplo que eu dei, por exemplo, do livro O Mundo que Encontrei, lá do Luiz Sérgio, tá? Que ele olha aquela coisa, aquela nuvem negra, né? E o mentor explica aquilo ali é a psique do planeta Terra, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que sai da nossa boca e as próprias atitudes. Tudo isso há uma interação. Nós nunca estivemos desligados da criação. Nós somos parte da criação. Tá? Então, por isso que a gente explica para vocês a diferença entre o conceito de religião como religare e religião como relegere. Porque religião como religare, que a Igreja Católica adotou, né, foi uma manipulação do conceito real, que era defendido por Cícero lá 106 anos antes de Cristo, né, um romano maravilhoso, Marco Túlio Cícero, que dizia que o conceito de religio, que é coisa sagrada, na realidade, relegere, uma leitura interna, uma releitura, olhar para dentro de si, verificar que Deus está em você. Porque o Deus que nos habita é imanente em todo o cosmo. E nós fazemos parte do todo. Nós não estamos separados do todo. Por isso é que nós dizemos que a gente tem que cuidar do planeta, porque cuidar do planeta significa cuidar de nós mesmos. Ok, meus irmãos? Então fica aí as dicas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, pode perguntar através da Simone, que ela me passa essas informações e eu respondo logo o que puder. Então, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Um abraço e até o próximo domingo.